Olá, queridos. Boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a passagem de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Pois bem, a partir da leitura deste fragmento, nós fazemos esta pergunta: quem é o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu para reinar sobre as nações para todo o sempre? Bom, a resposta ela não é apenas uma. Nós vamos trabalhar aqui duas interpretações sobre quem é o Filho do Homem, a identidade do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem vindo nas nuvens? E é levado até o ancião de dias, e é lhe dado o reino e o domínio sobre todas as nações. Vamos lá, nós temos aqui duas visões. Nós temos a visão judaica e a visão cristã. Pois bem, vamos começar aqui por onde? Pela visão cristã. De acordo com a visão cristã, o Filho do Homem em questão aqui é o Messias. Sim, de acordo com a visão cristã, o Filho do Homem aqui é Jesus Cristo. Por exemplo, em Apocalipse 1,7 se diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, sim, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Bom, fica claro que esta visão de Apocalipse 1,7 sobre o Filho do Homem vindo e todo olho verá, ela é extraída de fato de Daniel 7,13. A outra passagem que nós vemos falando sobre a vinda do Messias, como o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, é Mateus 24,30, que diz: E aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo vir o Filho do Homem com poder e grande glória. Também nós encontramos em Marcos 13,26 a mesma referência, onde Marcos descreve Jesus Cristo vindo como o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Em Lucas 21:27 nós temos o mesmo cenário. Lucas também diz: Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Ok, estas aqui são as passagens neotestamentárias onde Jesus Cristo é pintado como Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E é óbvio para todo estudante da Bíblia, para todo estudante da Apocalíptica, que quando se lê Apocalipse 1,7, Mateus 24,30, Marcos 3,26 e Lucas 21:27, logo se faz uma conexão com Daniel 7,13. Então é óbvio que os autores do Novo Testamento estão interpretando a passagem de Daniel 7, 13, 14 como se Daniel estivesse falando da vinda de Jesus Cristo, da vinda de Jesus como o Filho do Homem, como ser celestial, como aquele que está regressando do céu para a terra para reinar sobre as nações. Esta é a visão cristã, ok, queridos? Mas e a visão judaica? O que diz a visão judaica? Bom, primeiramente eu quero aqui fazer uma referência a 4 Esdras 13:3. O livro de 4 Esdras, ou Apocalipse de Esdras, ele é um escrito ali que foi escrito paralelamente ao livro do Apocalipse, ali por volta do ano 100, 90. Ele é do final do primeiro século para o início do segundo século, segundo datam os estudiosos. Então, 4 Esdras é um livro judaico, ok? Apocalipse de 4 Esdras
é um livro judaico, mas vamos ver aqui o que este livro judaico diz. Se o que eu estou lendo aqui não for um fragmento cristão, então, em tese, a parte que eu estou lendo aqui, ela é ou faz parte da apocalíptica judaica. 4 Esdras 13:3 diz assim, ó, e olhei, e eis que esta asa fez como a figura de um homem que veio do coração do mar. Olhei, e eis que o homem voava com as nuvens do céu, e sempre que virava seu rosto para olhar, tudo abaixo de olhar tremia. E sempre que sua voz saía de sua boca, tudo o que ouvia se derretia como a cera se derrete quando sente o fogo. Então, vejam bem, eu vou continuar lendo aqui. Ó. Depois disso, olhei, e eis uma inumerável multidão de homens reunidas dos 4 ventos do céu para fazer guerra contra o homem que veio do mar. Eu olhei, e eis que ele criou para si uma grande montanha e voou para ela. Bom, nesta narrativa aqui de Esdras, este homem que sobe do coração do mar, este homem que vem com as nuvens do céu, onde uma inumerável multidão de gente se reúne para batalhar contra ele, este homem aqui é o Messias, ou seja, o Filho do Homem. Em 4 Esdras 13:3, a figura do Filho do Homem aponta para o Messias. Ok? Então nós estamos aqui trabalhando a escatologia judaica, certo? Agora vamos lá. A figura do Filho do Homem como o Messias dentro do judaísmo nasce, na verdade, pela primeira vez, ouçam bem, a interpretação do Filho do Homem como sendo o Messias nasce pela primeira vez no livro de Enoque, sim, no primeiro livro de Enoque. Aí você vai ver capítulo 62, versos 4 a 6, que nós temos ali a figura do Filho do Homem, o eleito de Deus, tomando assento sobre o trono da glória. E ali diante deles são apresentadas todas as nações, onde todos os povos, todas as nações são julgados pelo Filho do Homem. Então vou repetir, é no livro de Enoque, onde pela primeira vez, dentro do judaísmo, a figura do Filho do Homem, que nós lemos em Daniel 7:13, é interpretada como sendo o Messias, ou seja, o Filho do Homem de Daniel 7:13, nas páginas do livro de Enoque, é interpretado, ou por que não dizermos, é reinterpretado. E o Filho do Homem no livro de Enoque, que é o mesmo Filho do Homem de Daniel 7:13, é nada mais, nada menos do que o Messias, ou o Mashiach de Israel, tomando assento no trono para julgar as nações, os povos. Dada esta explicação, eu pergunto aqui para vocês, mas e na visão do profeta Daniel? Na visão do autor do livro de Daniel, será que o Filho do Homem, em Daniel 7:13-14, é realmente uma alusão a Jesus Cristo, ao Messias? Será? Bom, aqui eu gostaria de ter a sua atenção redobrada. Eu vou oferecer para você agora a visão original do próprio escritor do livro de Daniel, para o escritor do livro de Daniel, para quem escreveu o livro de Daniel. O que é que ele pensava? O que é que tinha na sua mente quando ele fala da figura do Filho do Homem? Conforme eu vou ler de novo mais uma vez. Ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, diz Daniel, né? E eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. A palavra como o Filho do Homem no aramaico é Kebar Enash, como Filho do Homem. E eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas
o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, na visão do profeta Daniel, quem é o filho do homem em questão? Ora, queridos, quando você continua lendo o capítulo 7 do livro de Daniel, você não vai mais encontrar a figura do filho do homem vindo nas nuvens do céu e dominando as nações. Isso é de capital importância. Ouça bem. No restante que nós vamos ler no capítulo 7 de Daniel, nós não vamos encontrar mais a menção, a figura do Filho do Homem. Bom, no lugar do Filho do Homem, Daniel, ele agora vai usar uma outra coisa. O Filho do Homem, para Daniel, ele representa algo. E quem é que o Filho do Homem? Na ótica de Daniel, a figura do Filho do Homem é uma representação de quê? Vou responder para você agora. Na ótica de Daniel, a figura do Filho do Homem, já estou dizendo, é uma figura simbólica. O Filho do Homem, na verdade, ele representa uma comunidade. Quem? A comunidade dos santos do Altíssimo. E quem são os santos do Altíssimo? São exatamente os judeus fiéis. São os judeus que venceram Antíoco IV Epífanes. É isso que o autor de Daniel tinha em mente. Quando ele apresenta-nos a figura do Filho do Homem vindo nas nuvens e é conduzido até ao ancião de dias e é-lhe dado o domínio sobre as nações, sobre os reinos, sobre os povos, Daniel, quando ele traça, vamos dizer, este desenho, quando ele nos apresenta a figura do Filho do Homem, ele tem em mente, na figura do Filho do Homem, os santos do Altíssimo, que são vistos a dominar as nações. Então vamos aqui, começar daqui. Vamos aqui para o versículo 15. Ó. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi... Melhor, versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra. Antes de eu lhe dar a interpretação proposta, de que o Filho do Homem representa os santos do Altíssimo, na visão de Daniel, vou lhe dizer quem são os quatro reinos. O primeiro reino, que são aqui representados por quatro animais, o primeiro é o reino babilônico, o segundo é o reino medo-persa, o terceiro é o reino grego de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, e o quarto reino é o reino Seleucida, de Antíoco IV Epífanes. Ok, Seleuco, ele foi um dos quatro generais de... Eu não tenho aqui o livro dos... Tenho aqui. Seleuco, na verdade, de acordo com Macabeus, ele foi um dos quatro reis que herdou o trono de Alexandre. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Primeiro Macabeus. Vou ler aqui para vocês. Olha o que diz Macabeus. Vamos aqui, 1 Macabeus, capítulo 1. Ó. Quando Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, que reinou primeiramente na Grécia, saído do país de Cetim, derrotou Dario, rei dos persas e dos medos, ficando a reinar em seu lugar, deu muitas batalhas, tomou muitas fortalezas e matou reis da terra que lhe resistiram. Passando até as extremidades do mundo, apoderou-se dos despojos de muitas nações, e toda a terra emudeceu diante dele. Reuniu um exército muito poderoso, o seu coração elevou-se e ficou todo inchado de soberba. Tornou-se senhor de províncias, nações e reis, que ficaram sendo seus tributários. Depois disto, caiu enfermo e reconheceu que ia morrer. Chamou os grandes da sua corte, companheiros da sua mocidade, e repartiu por eles o seu reino, estando ainda vivo. Reinou Alexandre 12 anos e morreu. Os grandes de sua corte começaram a reinar, cada um no seu território designado. Depois da morte de Alexandre, puseram todos o diadema, e após eles, seus filhos, durante muitos anos, multiplicando seus males sobre a terra.
Destes reis saiu aquele rei, aquela raiz do pecado, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que em Roma tinha já estado como refém e que começou a reinar no ano 137 do reino dos gregos. Então vejam bem, queridos. O que nós vamos ler aqui em Daniel capítulo 7, ou melhor, vou dar a interpretação dos 4 reinos, como eu já falei. Então, os 4 reinos são representados por 4 bestas, 4 animais. O primeiro reino é a Babilônia, o segundo Medo e Persa, o terceiro é o reino de Alexandre, o grego, que nós acabamos de ler aqui em Macabeus, e o quarto reino é o reino da Seleucia, que a figura maior deste reino e o último, na visão de Daniel, foi exatamente o rei Antíoco IV Epífanes. Dada esta explicação, então nós vamos ler aqui Daniel capítulo 7, 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantaram da terra, mas os santos do Altíssimo, ouça bem aqui, ó, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então veja que o autor sagrado ele não vai mais usar a figura do Filho do Homem vindo nas nuvens, figura esta do Filho do Homem que é vista no versículo 14 a dominar sobre as nações, sobre os reis da terra. Não, o autor ele passa do simbólico, ele passa do figurado, ou seja, da figura do Filho do Homem, de uma linguagem figurada, e agora ele passa para aquilo que é real, que é literal. Então, o Filho do Homem, em Daniel 7,13, que é visto vindo nas nuvens para reinar sobre as nações, para tomar o reino, na verdade, este Filho do Homem é a comunidade judaica piedosa. São os judeus piedosos. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então vamos continuar aqui. 22. Lê aqui do versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Ora, nós lemos no livro dos Macabeus que Antíoco IV Epífanes, a raiz do mal, ele surge do reino da Seleucia, ou da Seleucíria. E foi exatamente Antíoco IV Epífanes, um descendente de Seleuco, no seu reino da Seleucíria, que ele foi e lutou contra os judeus e tentou exterminar os judeus. Vamos ler aqui. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. O chifre que é Antíoco IV Epífanes. Contra os santos. Os santos aqui quem são? Os judeus, que sofreram sob as mãos de Antíoco IV Epífanes. E prevalecer contra eles. Até que veio o ancião de dias, que é Deus, e fez justiça aos santos do Altíssimo, que são judeus. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então perceba, queridos, que a figura do Filho do Homem é substituída pelos santos do Altíssimo. Logo, a figura do Filho do Homem, em Daniel 7,13, dá lugar à comunidade judaica piedosa, aos santos do Altíssimo. Em outras palavras, a figura do Filho do Homem, na verdade, é uma representação dos santos do Altíssimo, dos judeus piedosos, e diga-se de passagem, dos judeus dos dias de Antíoco IV Epífanes. Eu quero ler bem aqui, voltar a ler para vocês em Macabeus. Olha o que se diz aqui. Sobre as atrocidades de Antíoco IV Epífanes contra os judeus. E você verá que casa exatamente com o que acabamos de ler. As atrocidades de Antíoco IV Epífanes. O que ele fez? Então o rei Antíoco decretou a todo o seu reino que todos os povos não fossem mais que um, e que cada qual abandonasse a sua lei peculiar. Todas as nações se conformaram com esta ordem do rei Antíoco. Muitos de Israel submeteram-se a este culto, sacrificaram aos ídolos e violaram o sábado.
O rei enviou cartas por meio de mensageiros a Jerusalém e a toda a cidade de Judá, ordenando que se seguissem as leis das outras nações da terra, que no templo de Deus não se fizessem holocaustos, sacrifícios e ofertas em expiação dos pecados, que se profanassem os sábados e as solenidades. Mandou, além disto, que se profanassem os lugares santos e o santo povo de Israel. Ordenou que se erigissem altares e templos, que se levantassem ídolos, que se oferecessem sacrifícios suínos e outros animais imundos, que deixassem os seus filhos por circuncidar, que contaminassem suas almas com toda a casta de impurezas e abominações, de sorte que se esquecessem da lei de Deus e transtornassem todas as suas prescrições. Todos aqueles que não procedessem conforme a ordem do rei seriam mortos. Quando você lê aqui todo o capítulo de 1 Macabeus, o restante, você vai ver que Antíoco IV Epífanes, ele tentou destruir os judeus, tentou destruir de todas as formas os judeus. Então, o que nós lemos aqui, esse chifre pequeno fazendo guerra contra os santos do Altíssimo, na verdade, por chifre pequeno nós entendemos o rei Antíoco IV Epífanes. É isso que Daniel tem em mente, queridos. E os santos do povo do Altíssimo aqui são exatamente os judeus, fiéis que sofreram sob as garras de Antíoco IV Epífanes. Versículo 27. 25, aliás. E proferirás palavras contra o Altíssimo. Quem? O chifre pequeno. E quem é o chifre pequeno? Antíoco. E proferirás palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo, são judeus, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Você viu agora o que eu li no livro de Macabeus. Ele procurou destruir a fé judaica, procurou mudar o calendário judaico. Na verdade, ele procurou destruir os judeus e o judaísmo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues, ou seja, judeus, nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio. De fato, nós lemos no livro de Macabeus que durou exatamente isso. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. 27. Prestai atenção. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, como eu já falei para você, em Daniel 7,13, a figura que aparece do Filho do Homem vindo nas nuvens, esta figura, ela morre ali em Daniel 7,13. E no lugar da figura, o que nós vemos no restante do capítulo 7 de Daniel são os santos do povo do Altíssimo. Primeiro aparece sendo perseguidos pelo chifre pequeno. Como eu já expliquei, o chifre pequeno é Antíoco IV Epífanes, lutando contra os judeus e matando a muitos. Depois nós vemos estes santos que foram perseguidos. Aí Daniel ele apresenta como até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Ok, meus irmãos? Então, repito, a figura do Filho do Homem, em Daniel 7,13, na verdade, representa uma comunidade, a saber, a comunidade judaica piedosa, que Daniel mostra que foi perseguida por Antíoco IV Epífanes, o chifre pequeno, mas que depois esta comunidade ela foi vindicada por Deus, ela foi glorificada, ela venceu esta besta, e ela é vista aqui como os santos do Altíssimo. Veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 25, como eu já falei, proferirá as palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Versículo 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui eu lhe dei a interpretação original, a interpretação que parte do ponto de vista do escritor do livro de Daniel.
Para o escritor do livro de Daniel, que fique isso bem claro, o Filho do Homem, na verdade, é uma representação, é uma figura representativa, simbólica, de um povo que reinará sobre as nações. Povo este que é identificado com os judeus, com a comunidade judaica dos dias de Antíoco IV Epífanes. Professor, mas aí quem está certo? São os cristãos? São alguns mestres judeus? Professor, enfim, quem é que está certo? São aqueles, os cristãos e outros mestres judeus que se encontram no livro de Enoque, no livro de 4 Esdras, que mostra que o Filho do Homem é o Messias? Sim. Ou é a interpretação que o Senhor está nos apresentando? Bom, do ponto de vista, eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista do autor do livro de Daniel, o Filho do Homem aqui não é um indivíduo, não é o Messias, mas sim a comunidade dos judeus piedosos, aqueles que venceram Antíoco IV Epífanes. Ok? Que fique isto muito bem claro. Quando nós chegamos no livro de Enoque, conforme eu já mostrei, o capítulo 7 do livro de Daniel, então, ele é retrabalhado. E o Filho do Homem passa a ser não mais a comunidade dos judeus, mas sim um indivíduo, o líder dos judeus, a saber, o Messias. E esta interpretação, que nasce no livro de Enoque, ela domina o cenário religioso do período do Segundo Templo. É assim que nós encontramos, por exemplo, a interpretação dos 4 animais que sofrem uma reinterpretação. A partir também, por exemplo, do livro de 4 Esdras, para diante, Apocalipse de Baruque, toda a apocalíptica judaica do Segundo Templo, ela não só reinterpreta a figura do Filho do Homem, mas também a figura dos 4 animais. Para a reinterpretação que nós encontramos, por exemplo, no 4º livro de Esdras e no Apocalipse de Baruque, os 4 animais, que são 4 impérios, são estes. Primeiro, Babilônia. Segundo, Medos e Persas. Terceiro, grego. E o 4º império passa a ser Roma. É exatamente no 4º império que sofre uma reinterpretação. Antes, o 4º império, que era a visão original do livro de Daniel, era o império greco-macedônio. Ou melhor dizer, era o império de Antíoco IV Epífanes, a Seleucíria. Vou repetir. Na interpretação original do livro de Daniel, os 4 impérios são Babilônia, Medos e Persas, grego e Seleucia, ou Seleucíria, que é o império de Antíoco IV Epífanes. E o 4º império, ele agora, na época do Segundo Templo, ele passa para uma reinterpretação. Quando Roma passa a dominar no cenário político, se tornando uma potência, sim, quando Roma começa a dominar não só Israel, mas outros povos, então Roma, ela passa a ser vista no livro de Daniel como sendo o 4º império. Ok, queridos? Como 4º império. E assim, na reinterpretação do livro de Daniel, nós temos Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Ok, queridos? É interessante você saber isso. A teologia, ela não é uniforme. Ok? Esta interpretação dos 4 reinos e de que o Filho do Homem é o Messias, ela não é uma interpretação original do livro de Daniel. Ela passou por revisões, ela passou por reinterpretações. É importante saber-se isso. Então, quando os escritores do Novo Testamento faziam referência indireta, mas a gente sabia que fazia, e até direta, ao livro de Daniel, principalmente quando eles, na sua apresentação do Messias como Filho do Homem, nos lembram o Filho do Homem de Daniel 7,13, lembre, eles estavam olhando para o livro de Daniel e para os escritores do livro do Novo Testamento, que a gente encontra, por exemplo, em Apocalipse 1,7, Mateus 24,30, Marcos 3,26 e Lucas 21,27, onde nós temos a figura do Filho do Homem. Todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, ao falarem sobre o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, eles tinham em mente a figura de Daniel 7,13.
Logo, para eles, o Filho do Homem, em Daniel 7,13, é o Messias, é Jesus Cristo vindo nos últimos dias para reinar sobre as nações. Isso é fato. Então, se você me perguntar, de acordo com o cristianismo, quem é o Filho do Homem em Daniel 7,13? É o Messias. De acordo com muitos mestres judeus do Segundo Templo, quem é o Filho do Homem em Daniel 7,13? É a comunidade judaica. São os israelitas piedosos. Isto a gente vê no livro de Enoque. Nós vemos também no Apocalipse de Esdras, em 13:3. Ok, queridos? Eu espero ter contribuído para o seu conhecimento. Você é livre para ficar com a interpretação que você quiser. Ok? Você é livre para defender a interpretação que você quiser. Agora eu lhe digo que a partir da visão do autor do livro de Daniel, o chifre pequeno é Antíoco IV Epífanes, que é visto a perseguir os santos do Altíssimo, e os santos do Altíssimo são os judeus piedosos. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.